E aí pessoal do Você Mais Rico, aqui Bruno Perini falando. Nos últimos dias a gente tem visto, e ocasionalmente vai ver também, a Bolsa de Valores caindo bastante. E muita gente que entrou no mercado de ações há pouco tempo fica preocupado com isso, achando que podem ser quedas irreversíveis, o começo de um processo de baixa que pode durar anos, etc. E no Instagram, as pessoas estavam falando comigo, eu resolvi escrever um texto ali colocando como é que acontecem mais ou menos as fases de um ciclo de mercado e o que o investidor faz e o que o leigo faz e por que o primeiro ganha dinheiro e o último perde quase sempre nesses ciclos. E o texto ficou muito bacana, só que ele era muito grande para publicar numa foto do Instagram, então eu mandei no Stories, ele acabou sumindo, mas eu gostei tanto do que eu escrevi ali, as pessoas deram um feedback tão legal que eu pensei, nossa, quer saber, eu vou gravar um vídeo para o YouTube, lendo o texto e parando para comentar, para fazer algumas observações sobre esses ciclos. O texto eu começava com a seguinte frase, que é uma máxima no mercado que fala para você comprar ao som de canhões e vender ao som de violinos, ou seja, aproveitando para aumentar a posição quando as pessoas estão excessivamente pessimistas e vender quando o céu está cor-de-rosa, o mundo é perfeito, você come chocolate e não engorda, enfim, nesse ambiente de perfeição, aí os preços vão estar lá no alto e é hora de você diminuir sua posição na bolsa. Então vou ler para vocês como é que ficou esse texto depois da vinheta. Antes de partir para o texto, gente, pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscrever, ativar o sino das notificações, se inscrever na lista do Telegram para ficar sempre a par das novidades. Então vou começar aqui lendo e parando para fazer as observações, né? Os ciclos de mercado fazem a bolsa variar do pessimismo injustificável ao otimismo insustentável, como um pêndulo realmente, de tempos em tempos isso vai acontecer. Nesse processo, o investidor que aprende com a história é capaz de multiplicar seu patrimônio por muitas vezes, enquanto aquele que não aprende pode acabar perdendo tudo, dependendo do que ele fizer. A grande questão é que, como Warren Buffett costuma dizer, Warren Buffett, para quem não conhece, é um dos investidores mais bem-sucedidos do mundo, está na lista dos mais ricos aí da história e construiu esse patrimônio empreendendo, mas muito também através de investimentos, né? Empreendendo porque ele tem uma seguradora, que não é uma empresa de capital aberto. Ele pega as montanhas de caixa que a seguradora gera e investe em ações. Mas voltando aqui, a grande questão é que, como Warren Buffett costuma dizer, se há algo que aprendemos com a história, é que a maioria das pessoas não aprendem nada com a história. Para tentar mudar isso, fiz um resumo das fases do mercado, misturando coisas que aconteceram no último ciclo com elementos que creio que irão fazer parte do próximo. Aí eu dividi em fases. A primeira fase seria a fase do pessimismo. A economia está um caos, o dólar dispara, a inflação está alta, a fuga de capital estrangeiro e convulsão social. As pessoas estão nas ruas em manifestações e a bolsa não para de cair. Nesse momento, investidores estão alocando disciplinadamente uma parte do seu dinheiro no mercado acionário. Os leigos não querem nem olhar para a Bolsa de Valores, preferem esperar as coisas melhorarem. Então, identificando assim, eu acho, né, posso estar totalmente errado, mas eu acho que essa fase do pessimismo foi durante a época do governo Dilma. E ela acabou, né, na hora do impeachment. O Brasil começou a ter uma ligeira melhora e a gente entrou na próxima fase, do ceticismo, que eu acho que é onde a gente está agora, nesse momento. A pior parte da crise ficou para trás. Já há melhoras tímidas na situação do país, mas apenas para quem está atento aos indicadores econômicos, então muita coisa ainda não foi percebida. Mas se você está acompanhando Bolsa, está vendo que o lucro das empresas começou a melhorar, tem uma previsão de crescimento do PIB, a inflação deu uma diminuída, mas são dados, eles não são tão aparentes, né, porque o desemprego está alto ainda, enfim, estamos no ceticismo, né, a gente vai chegar em uma outra fase depois. No entanto, as pessoas ainda estão céticas e descrentes com o destino da nação. A todo momento sai na internet fake news sobre intervenção militar, então toda hora alguém me pergunta sobre isso, pelo fato de eu ter sido militar. E notícias como Pablo Vittar rouba caminhão de gasolina para tirar Lula da cadeia. Eu recebi isso no WhatsApp durante a greve de caminhoneiros. Estou colocando o print aqui para que vocês vejam que eu não tenho criatividade para inventar isso, tá, gente? Mas aplaudo quem faz esse tipo de coisa aí. É fake news, né? É feio, mas é tão bizarro, né, que é engraçado. Ninguém dá para acreditar nisso, exceto a minha avó. Ela perguntou, é real mesmo? Não, não é real, tá? Só deixando claro. Como a Bolsa costuma reagir de maneira a antecipar o que vai acontecer no mundo real, várias ações já têm subidas significativas. É só olhar o desempenho de várias ações na Bolsa que vocês vão ver que subiram nos últimos tempos. Os investidores inteligentes estão aproveitando para aumentar posições nas eventuais quedas do mercado. Já o leigo ainda não olha para a Bolsa, mas começa a pensar que quando as coisas melhorarem mais um pouco, ele vai entrar. O leigo nesse momento está esperando mais definição, um cenário menos incerto. Acontece que quando o cenário estiver menos incerto, os preços já vão estar mais altos. Aí a gente entraria numa próxima fase, o otimismo. Quando que ela vai começar? Não sei, talvez nem comece, né? Depende muito de quem vai ser eleito ali em outubro.
Mas na fase do otimismo, o que aconteceria? O país volta a crescer, o desemprego diminui nitidamente, recuperamos plenamente a confiança internacional. Com essa recuperação de confiança internacional e com o resto do mundo acreditando que a gente é um país sério que vai crescer, acontece a entrada de capital estrangeiro, o que vai levar o dólar para baixo. E com mais capital entrando na nossa bolsa de valores, né, mais gente querendo comprar e o número de ativos praticamente igual, porque há poucas empresas fazendo IPO aí na média, né, os preços sobem e a bolsa começa a bater novos recordes. A imprensa especializada começa a fazer reportagens com os novos milionários da bolsa. Finalmente consigo a capa da Veja, quem sabe, né? Várias empresas que haviam se preparado para a volta do crescimento têm resultados expressivos. Os investidores estão colhendo grandes lucros e apenas mantêm suas posições ganhando com dividendos, juros sobre capital próprio e bonificações, que é um tipo de ganho que muita gente subestima, mas que pode fazer uma grande diferença no longo prazo. Se você pegar, por exemplo, uma ação que ela paga ali constantemente dividendos, juros sobre capital próprio, num período de 10 anos você pode ter ganho mais de 50% do dinheiro que você investiu de volta apenas com esse tipo de coisa, tá bom? Então não subestime o poder que esses dividendos podem ter na multiplicação e no aumento do seu patrimônio. Os investidores, alocam seus ganhos em ativos fora da bolsa, porque eles acham que a bolsa já subiu muito. E também para evitar excesso de concentração. No meu caso, por exemplo, se eu busco uma alocação de 70% em renda fixa e 30% em renda variável, e de repente a renda variável começa a avançar bastante, o dinheiro que estiver entrando novo, eu não vou botar em renda variável, a não ser que eu queira aumentar essa alocação, né? Deixar 60% em renda fixa, 40% em renda variável. Mas se os 30% viraram 40%, o próximo dinheiro que entrar eu vou ter que estar jogando em renda fixa, para evitar um excesso de concentração em bolsa. Os leigos abrem contas nas corretoras e começam a comprar ações, mas preferem dar mais foco ao day trade, porque querem ficar ricos rápido. Eles querem replicar o resultado dos investidores de longo prazo, só que fazendo isso de maneira rápida. Nessa fase, as ações já custam mais que o dobro da época do pessimismo. Por quê? Menos incerteza, o céu está ficando cor-de-rosa. E a gente entra na próxima fase, da euforia. Aí é o céu cor-de-rosa mesmo. Só há um jogo na cidade: investir em ações. O Brasil novamente é o país do futuro. A economia está a pleno emprego. As vendas do varejo batem recordes. O setor de construção civil não para de vender apartamentos na planta por preços 40% mais altos do que o de imóveis prontos. Isso aconteceu aqui em São Paulo, se eu não me engano, foi em 2012, 2013. Tinha apartamento na planta, pequeniníssimo ali, acho que era 14 metros quadrados, um negócio que é um ovo. Eu cheguei a visitar o stand e o preço do metro quadrado era 40% mais caro do que um imóvel no mesmo bairro, pronto. E tinha gente comprando porque os corretores falaram, não, vai valorizar. Duvido que tenha valorizado. Não voltei lá para ver porque eu não quis perder meu tempo com isso. William Bonner fala diariamente da grande valorização da Bolsa. O Cristo Redentor sai na capa da revista The Economist. Saiu, só procurar na internet. Más notícias parecem não afetar o mercado, que sobe como nunca. Você pega um Uber e no final da corrida recebe um cartão onde o motorista oferece mentoria para investimentos, porque está todo mundo investindo em Bolsa. Isso aqui eu tirei do seguinte. Ano passado, quando o Bitcoin estava batendo seus 70 mil reais, a minha esposa pegou um Uber e no final da corrida o cara do Uber passou um cartão para ela e falou que dava mentoria para investimento em criptomoedas. Não sei se esse cara está fazendo isso agora que o Bitcoin caiu mais de 50% de valor, né? E há uma outra história engraçada também, que aconteceu na crise de 29 nos Estados Unidos. O pai do presidente Kennedy, que foi assassinado, né? O pai dele era investidor, investia na Bolsa de Valores americana e em 29 os preços estavam nas alturas. E todo mundo só queria saber de investir em ações. Era uma fase de euforia. Aí uma vez, conta-se que ele foi engraxar os sapatos e o engraxate começou a falar com ele de ações, falando que investia em tal e tal empresa. E ele reparou no engraxate, reparou em todo mundo em volta e viu, meu Deus, está todo mundo investindo em ações, está todo mundo comprando por preços cada vez mais altos. Esse mercado está sobrecomprado, já havia notícias e indícios disso. Muita gente falava que não, que daquela vez era diferente, né, que provavelmente é uma das frases mais ditas antes de épocas de crise, e ele resolveu sair da Bolsa. Né? Pouco tempo depois, a Bolsa chegou num pico e depois desandou a cair, né, com empresas que valiam ali centenas de dólares tendo seus preços na casa dos centavos, né, de algumas dezenas de dólares, algumas até, a grande parte até chegando a falir. Mas voltando aqui ao texto. Os mais afoitos pegam dinheiro emprestado para começar a investir. Especialistas falam sobre o perigo de uma bolha. Outros especialistas falam que não há risco, porque dessa vez é diferente. Os investidores estão diminuindo posições e embolsando retornos de 5 a 10 vezes maiores sem contar dividendos. Pega os ciclos de expansão da bolsa e você vai ver que isso aqui não é invenção, isso acontece ciclo após ciclo.
Eles não zeram sua alocação em bolsa porque compreendem que é impossível prever o fim do ciclo. Você não vai acertar o topo ali. Você não vai sair na hora certinha, você vai ter que sair um pouquinho antes, né? E deixar uma parte para depois ver se vai sair ou não. De repente você nem sai, porque acha que aquela empresa é muito boa, que vale a pena ficar comprado, não sabe quanto tempo vai durar, se realmente é o fim do ciclo ou é só uma correção para depois subir mais. Não há como saber. A euforia pode durar muito, muito tempo. O leigo vê que melhor do que fazer day trade no mercado que não para de subir, porque ele comprava e vendia no mesmo dia e no dia seguinte estava mais alto, é ficar comprado e finalmente se transforma no investidor de longo prazo. Agora o leigo, na fase de euforia, resolveu finalmente ficar investido para prazos maiores. Só que a gente chega na próxima fase, o estouro da bolha. A tomada excessiva de risco causa uma crise. E após chegar a preços exorbitantes, o mercado começa a cair com força, fruto de algum acontecimento imprevisível, algo que a gente não tem no radar, né? Por isso que é imprevisível. É o tal do Cisne Negro de Nassim Taleb. Leia um livro, Cisne Negro, bem bacana. A Lógica do Cisne Negro, o título do livro. Vou deixar aqui o link na descrição para vocês conhecerem essa obra. Os leigos seguram as posições no começo porque se transformaram em investidores de longo prazo, mas acabam vendendo após quedas de mais de 50%. Aí eles decidem que não vale a pena ficar para o longo prazo. Ninguém mais quer investir em bolsa. Muita gente quebra e diz que ações e cassinos são a mesma coisa. E não são, são radicalmente diferentes, né? Um cassino vai te fazer perder se você ficar jogando muitas vezes. Bolsa de valores, se você aprender como é que funciona, o longo prazo vai ser seu amigo. Nesse ponto, o efeito manada fez todo mundo vender, levando a bolsa a patamares extremamente baixos, o que atrai a atenção dos investidores que vão se posicionar para aguardar o início de um novo ciclo. Primeiro de maneira mais tímida e depois com mais capital. E aí o ciclo vai se repetir novamente. E isso que eu estou falando para vocês aqui, gente, é um texto com zero de criatividade. Tá? Isso aqui acontece ciclo após ciclo. Então já aconteceu, está acontecendo e vai voltar a acontecer. A diferença é que a gente não consegue identificar as fases com nitidez, a não ser depois que elas passam. Tá bom? Mas o que é importante, né? Tenha uma parte do seu dinheiro alocado para longo prazo. Aproveite as oportunidades de queda da bolsa para que você possa aumentar os seus investimentos em renda variável. Mas não invista tudo, né? Por que eu não tenho todo o meu dinheiro investido em renda variável? Porque eu não sei quando vai começar um ciclo, quando vai terminar. Então, caso eu esteja errado, eu acho que a gente está na fase do ceticismo agora e depois podemos partir para uma fase do otimismo, né? Mas eu posso estar totalmente errado, talvez demore muito mais tempo. Como eu só tenho 30% do meu patrimônio em renda variável, se eu tiver errado, eu vou perder uma parte disso, mas eu tenho 70% em renda fixa que vai segurar a minha carteira. Agora, se você tiver tudo em bolsa, você pode estar fazendo uma aposta muito arriscada, que você não seja capaz de sustentar nesse prazo. Então, reflita sobre isso que eu escrevi aqui para vocês. Eu também estou deixando o texto na íntegra aqui na descrição do vídeo, para que vocês possam observar e tentar aprender um pouco essa repetição dos ciclos de mercado. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não deixe de dar um like aqui embaixo, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais, principalmente no Instagram, onde eu tento passar conteúdos de forma quase diária. E é isso, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.